Eu não era ninguém. Apenas mais um entre milhares. Uma peça invisível no formigueiro humano da Serra Pelada, onde homens escavavam sonhos dourados com as próprias mãos. Não havia espaço para a identidade ali, apenas para o ouro que nos dominava como febre. Os barrancos eram monstruosos, abertos como feridas na terra. Chamavam o meu de Adeus, Mamãe, e não era à toa. Bastava um deslize, uma chuva inesperada, e tudo o que restava era um adeus definitivo. O sol queimava impiedoso durante o dia, mas as noites não traziam alívio. Elas vinham carregadas de um silêncio opressor, quebrado apenas pelos murmúrios de homens que nunca dormiam, contando pepitas em segredo. Eu trabalhava há anos naquele barranco e conhecia suas traições, mas sobrevivia. Cético e teimoso, preferia confiar na lógica do que nos murmúrios supersticiosos que circulavam pelos acampamentos. Dividia meu barraco com Sebastião, um jovem novato, ganancioso e cheio de promessas vazias. Ele me irritava com seu entusiasmo, mas eu o tolerava. Afinal, todo mundo ali era movido pela mesma fome. Naquela noite, enquanto cavava, algo mudou. O som da enxada cortando a terra foi engolido por um silêncio denso, até que um som sutil emergiu. Era um murmúrio baixo, quase como um lamento vindo do fundo do barranco. Eu balancei a cabeça, atribuindo aquilo ao cansaço. Mas, ainda assim, aquela sensação ficou comigo. Era como se o próprio barranco respirasse, como se algo estivesse lá embaixo esperando. E na Serra Pelada, qualquer coisa que esperasse por você raramente era boa. Histórias não faltavam na Serra Pelada. À noite, enquanto os homens descansavam sob o brilho pálido das estrelas, elas circulavam como moscas em torno de nossas cabeças cansadas. Eu ouvia, mesmo sem querer, sobre tesouros escondidos e pepitas do tamanho de punhos. Mas havia uma história que sempre voltava, sussurrada com medo, a do ouro roubado. Diziam que pegar ouro de um lugar que não lhe pertencia trazia mais do que azar. A maldição era como uma sombra que perseguia o ladrão, levando-o à loucura ou à morte. Alguns acreditavam que o próprio ouro carregava um tipo de consciência, algo que não tolerava a ganância. Para mim, eram apenas contos, invenções para assustar os mais novos. Sebastião não tinha medo de histórias. Naquela semana, vi ele arrastando um saco pesado para dentro do nosso barraco. A terra avermelhada tingia o tecido e eu soube na hora que ele havia encontrado algo. Ele não precisou esconder por muito tempo. Com um sorriso largo, confidenciou que havia descoberto uma mina secreta. Planejava guardar o ouro até o momento certo e fugir dali rico. Tentei avisá-lo. Isso é perigoso, rapaz. Ouro assim não fica por muito tempo sem dono. E às vezes o que vem atrás não é só gente. Sebastião apenas riu, me chamando de velho cansado e supersticioso. Naquela mesma noite, enquanto eu me revirava no catre, ouvi as vozes de novo. Agora, elas estavam mais claras. Não eram lamentos, mas palavras, embora indistintas. Quando olhei para Sebastião, ele estava acordado, imóvel, olhando para o saco ao lado da cama. Seu sorriso havia desaparecido. Eu não disse nada. Mas naquela noite, o barranco parecia respirar mais fundo do que nunca. Naquela noite, Sebastião saiu em silêncio. Eu ouvi os passos arrastados e o som do saco raspando no chão. Quando olhei pela fresta do barraco, vi sua silhueta descendo em direção ao Adeus, Mamãe.
Ele carregava o saco no ombro, curvado como se a ambição fosse mais pesada que o ouro. Sebastião. Chamei baixo, sem querer atrair atenção. Ele não olhou para trás. Apenas continuou, firme e determinado. Voltei para a cama, inquieto. O som do vento parecia diferente naquela madrugada, quase como um murmúrio contínuo. O tempo passou até que, de repente, ouvi o que ninguém quer escutar no barranco. Um grito. Foi um som agudo, desesperado, que cortou o silêncio. Em poucos minutos, outros garimpeiros correram para o local com lanternas e ferramentas. Eu fui atrás, com o coração pesado. No adeus, mamãe, havia apenas uma confusão de terra remexida, o saco vazio e as ferramentas de Sebastião. Foi soterrado, disseram os homens, balançando a cabeça. Deslizamentos eram comuns e ninguém fazia muitas perguntas, mas eu sabia o que havia visto. Sombras, longas e disformes, se moviam pela encosta enquanto os gritos ainda ecoavam. Elas não eram de homens. Depois disso, as vozes no barranco ficaram mais nítidas, quase como se estivessem me chamando. E o mais estranho é que outros também pareciam ouvi-las, mas evitavam comentar. No fundo, todos sabíamos que o ouro carregava algo que ninguém queria enfrentar. Os rumores começaram a se espalhar. Sebastião não foi o único a desaparecer de forma estranha. Alguns garimpeiros mais antigos falavam de histórias semelhantes, sempre envolvendo o ouro roubado. Diziam que o ouro não era só metal, era algo vivo, algo que trazia uma sombra com ele, uma espécie de guardião que vinha buscar o que é seu. Eu ouvia essas histórias, mas tentava me manter distante. Ainda assim, as vozes no barranco não me deixavam esquecer. Elas estavam mais fortes, como um coro que parecia me seguir onde quer que eu fosse. Durante o trabalho, em uma manhã abafada, meu enxadão bateu em algo duro. Era uma pequena pepita, do tamanho de uma unha. O brilho era hipnotizante. Antes que alguém visse, eu a escondi no bolso. Foi um impulso, quase como se algo dentro de mim mandasse fazer aquilo. Mas o peso daquela pepita era maior do que deveria ser. Não no bolso, mas na mente. Imediatamente as vozes mudaram. Não eram mais murmúrios distantes. Elas diziam meu nome. Diziam coisas que ninguém deveria saber. À noite, no barraco, o desconforto piorou. As sombras projetadas pela luz fraca da lamparina pareciam crescer e se mover, como se tivessem vontade própria. Seus contornos tremiam, se aproximando devagar do canto onde eu havia escondido a pepita. Naquele momento, eu entendi o que os outros tentavam explicar. O ouro roubado tinha vida e suas sombras estavam começando a me caçar. Na manhã seguinte, enquanto eu evitava as sombras que pareciam me seguir, seu Valdir, um dos garimpeiros mais velhos, me puxou para um canto. Ele tinha olhos fundos, marcados pelo tempo, e uma voz que carregava o peso de histórias que ninguém mais queria ouvir. "Você anda ouvindo as vozes, não anda?" perguntou ele, como se tivesse lido minha mente. Confirmei com um aceno curto, e ele continuou, sussurrando: "Isso é coisa antiga. Os primeiros que chegaram aqui falavam de uma maldição. Diziam que os antigos donos dessa terra não queriam que o ouro fosse tirado sem respeito. Quem rouba, paga." Valdir falou das sombras. Disse que eram espíritos guardiões, despertados pela ganância. Elas não ligam para quem cava o ouro, mas se alguém o leva de onde não devia, aí elas aparecem. Segundo ele, a única forma de evitar o pior
era devolver o ouro exatamente ao lugar onde foi encontrado. Aquela noite foi diferente. Segurei a pepita com a mão suada e finalmente decidi devolvê-la. Desci ao adeus mamãe com passos incertos, guiado apenas pela luz fraca de uma lanterna. Ao chegar, senti o ar mudar. As sombras estavam lá, não mais disformes ou tímidas, mas densas, escuras como um buraco sem fim. Elas se moviam como se fossem vivas, chegando mais perto, cercando-me. Aquele lugar não era apenas uma mina, era algo muito maior, muito mais antigo. E eu começava a entender que o ouro era apenas a porta de entrada para algo que nenhum de nós compreendia. Naquela noite, voltei ao adeus mamãe. O barranco parecia ainda mais profundo, um abismo sem fim. A pepita queimava em meu bolso, como se tivesse vontade própria, implorando para não ser devolvida. As vozes não eram mais sussurros. Elas haviam se tornado um coro ensurdecedor, como se 1000 gargantas gritassem ao mesmo tempo. Cada palavra era uma acusação, uma lembrança do peso do que eu carregava. Quando cheguei ao fundo do barranco, o ar parecia denso, sufocante. Então, eu o vi. Sebastião estava lá, mas não era mais o homem que eu conhecera. Seu corpo era uma massa disforme de carne e sombra, como se tivesse sido absorvido por aquilo que o havia levado. Os olhos ainda eram dele, mas cheios de ódio e dor. Ele estendeu uma mão negra e alongada na minha direção. Não precisou falar. Eu sabia o que ele queria. As sombras ao redor começaram a se mover, encurtando a distância entre nós. Enquanto me cercavam, visões começaram a invadir minha mente. Eu vi outros garimpeiros, suas mortes brutais, todos conectados ao ouro roubado. Era como se eu estivesse vivendo cada uma dessas histórias, sentindo o pavor deles no último instante. Em um ato de puro desespero, agarrei a pepita e a joguei no buraco mais fundo que consegui encontrar. O som dela caindo parecia interminável. Por um momento, o silêncio tomou conta, mas as sombras não pararam. Elas continuavam se aproximando, como se minha tentativa tivesse sido em vão. Ali, cercado pela escuridão viva, entendi que talvez já fosse tarde demais. Na manhã seguinte, me encontraram no barranco, ainda vivo, mas completamente quebrado. Eu estava coberto de terra e tremia sem parar. Alguns disseram que fui vítima de um deslizamento, mas eu sabia que não era verdade. Murmurava coisas sobre sombras, vozes e algo que ninguém mais podia ver. Ninguém acreditou, mas também ninguém perguntou muito. Na Serra Pelada, mistérios não eram feitos para serem desvendados. Deixei aquele lugar no mesmo dia, com passos arrastados e a mente em pedaços. Nunca mais voltei, mas, mesmo longe, as vozes continuaram. Às vezes sussurram enquanto tento dormir, chamando meu nome, me lembrando do peso da pepita que um dia carreguei. Os outros garimpeiros seguiram trabalhando no adeus mamãe. Não demorou para que descobrissem um pequeno depósito de ouro no fundo do barranco. Alguns celebraram, mas as celebrações nunca duravam. Um por um, os homens que tentavam levar o ouro desapareciam, sem deixar rastros, perpetuando a maldição. De longe, o barranco continua lá, aberto como uma ferida que não se fecha. À noite, sob a luz pálida da lua, é possível ver sombras se movendo. Elas nunca descansam, guardando algo muito mais valioso e perigoso do que qualquer ouro. Na Serra Pelada, a ganância não perdoa, e o preço a pagar é eterno.
Eu me chamo Maria das Graças, mas todos aqui me chamam de Dona Gracinha. Vivo em Curionópolis, no Pará, há mais de 30 anos. Aqui a vida segue lenta, como as águas do rio, que passam, mas não vão a lugar algum. Eu e Joaquim, meu marido, éramos simples, mas muito unidos. Ele, garimpeiro, passava os dias em busca de ouro nas terras vermelhas da região, e eu, com as mãos calejadas pelo trabalho, tomava conta da casa. Era uma vida tranquila, sem grandes expectativas, até o dia em que ele voltou mais estranho do que nunca. Foi em 1987, numa tarde quente, quando Joaquim chegou em casa contando uma história que me fez calafriar até os ossos. Dizia ele que, no garimpo, tinham encontrado uma rocha que chorava sangue. Ele riu enquanto contava, como se aquilo fosse apenas mais uma das suas histórias para me divertir. Mas algo na forma como ele falou me deixou inquieta. Eu sabia que aquilo era um mau presságio, não podia ser coincidência. Ele, como sempre, não acreditava em superstição, mas eu, por algum motivo, não conseguia ignorar aquela sensação estranha. Na manhã seguinte, ele partiu para o garimpo como de costume, sem dizer muito. Disse que voltaria em alguns dias, mas não voltou. O tempo foi passando e eu comecei a ouvir rumores na cidade, comentários sobre o que havia acontecido no barranco onde ele estivera. Alguns diziam que ele havia caído em uma emboscada, mas a polícia não encontrou vestígios de luta, nem de sangue, nem de corpo. Tudo ficou em silêncio. O medo se espalhou. Ninguém mais quis falar sobre aquilo, e eu, cada vez mais sozinha, comecei a sentir uma presença estranha na casa. Foi numa noite, já perto da meia-noite, que ouvi pela primeira vez o som. Era um choro baixo, vindo do chão. Não era de gente, não podia ser. O som parecia vir de dentro da terra. No início, pensei que fosse alguma ilusão, o desespero me enganando. Mas a cada noite, o choro aumentava, mais forte, mais angustiante. Algo estava chamando, e eu não sabia o que era. As noites foram ficando mais difíceis de suportar. O choro do solo, que antes era suave, agora ecoava pela casa como um lamento constante. Ao fechar os olhos, parecia que ele vinha de todos os lados. Uma presença sufocante, distante e, ao mesmo tempo, próxima. Tentava me convencer de que eram apenas os ventos, mas não era. Não podia ser. Além disso, comecei a notar pequenas coisas fora do lugar. Uma cadeira sempre ao lado da mesa, que ao amanhecer estava na outra ponta da sala. Um copo de vidro que desaparecia e reaparecia na cozinha, nunca no mesmo canto. Eu até tentei ignorar, mas as mudanças eram sutis demais para serem explicadas. Sentia também uma presença, como se alguém me observasse o tempo todo, mas quando me virava, não havia nada. Apenas o silêncio abafado e o peso da solidão. Os vizinhos, com o passar dos dias, começaram a olhar para mim de forma diferente. Cochichavam pelos cantos, murmurando sobre a minha sanidade. Diziam que a perda de Joaquim havia me feito perder o juízo, que eu estava vendo coisas. O povo de Curionópolis sempre gostou de manter distância de quem estava fora do comum, e eu, com meus pensamentos, meus medos e minhas inquietações, me tornava uma estranha para todos. Mas eu não estava louca. Algo estava acontecendo e eu sabia que precisava saber o que era. Foi quando decidi procurar os homens que estavam com Joaquim no garimpo, aqueles que, segundo as poucas palavras que consegui ouvir, haviam sido os últimos a vê-lo. Esperava respostas, mas o que encontrei foi ainda mais silêncio. Eles estavam assustados. Não olhavam nos meus olhos e evitavam até mesmo pronunciar o nome de Joaquim.
Falavam em voz baixa, quase como se temessem algo. Foi emboscada, disseram, mas eu vi o medo nas suas faces. Eu vi que sabiam de algo, e o que queriam esconder me gelou por dentro. Cada palavra era acompanhada de uma sombra, como se a simples menção ao barranco os fizesse temer pelo próprio destino. O que havia acontecido lá naquele lugar amaldiçoado? Eu precisava saber. Eu tinha que descobrir. Era tarde da manhã quando encontrei José, um dos homens que estava com Joaquim no garimpo. Ele não era o mais jovem, mas tinha o olhar de um homem que já havia visto o pior da vida. José estava sentado à porta da pequena casa de madeira, sua pele marcada pela idade e pela doença. O rosto, uma máscara de medo, parecia envelhecer mais a cada dia. Ele me reconheceu assim que me aproximei, mas não disse nada. Apenas acenou com a cabeça como se soubesse que eu vinha em busca de respostas. Quando falei sobre Joaquim e perguntei o que realmente havia acontecido no barranco, ele hesitou. A resposta demorou a sair, e quando finalmente falou, sua voz estava embargada. José me disse, com os olhos baixos e tremendo, que havia visto algo no barranco, algo que não tinha explicação. Não era gente, Dona Gracinha, ele disse. Era uma sombra, mas viva. Uma sombra faminta, como se tivesse vida própria. Ele pausou como se tentar se lembrar fosse mais doloroso que a própria memória. Ele continuou, dizendo que os homens começaram a desaparecer um a um, sem fazer barulho. Ninguém viu nada, mas todos sentiram algo. Relatou que, em um momento de desespero, ele tentou puxar um dos homens que tinha sido arrastado, mas suas mãos se afundaram na terra, como se estivessem sendo puxadas por algo debaixo dela. Havia mãos negras que surgiam do chão, Dona Gracinha. Elas puxavam e ninguém via, ninguém voltava. Quando terminei de ouvir, o homem me olhou fixamente, quase implorando. Esquece o barranco, senhora. Não mexa com o que está lá. Isso não é coisa de homem. Não mexa com isso. Eu senti um calafrio, mas algo dentro de mim se acendeu. As palavras de José só aumentaram o meu desejo de entender o que realmente aconteceu. Não podia ignorar. Ele falava como se tivesse medo, mas eu sabia que ele sabia algo mais. À medida que passei a questionar mais pessoas na vila, percebi que os relatos eram todos parecidos. Um padrão, uma coincidência estranha. O barranco, um local maldito, um lugar onde ninguém ousava mais ir. As histórias sempre terminavam com o mesmo aviso. Não se envolva. Eu precisava ir até lá. Precisava entender. O que mais poderiam estar escondendo? O que estava enterrado ali, naquela terra vermelha? Fui até a casa de Dona Maria, a benzedeira da vila, depois de ouvir falar de suas visões sobre o além. Sempre me disseram que ela tinha um dom especial, algo que a fazia saber o que outros não podiam ver. Era tarde quando bati à sua porta, e a casa, escura e silenciosa, parecia esconder segredos. Ela me recebeu sem surpresa, como se já soubesse da minha chegada. Ao me contar sobre o barranco, Dona Maria falou com uma seriedade que me fez arrepiar. Aquele lugar, ela disse, não é só um pedaço de terra. Há muito tempo, antes de vocês chegarem, ele era sagrado para os povos que habitavam estas terras. Eles respeitavam o que estava ali, sabiam que mexer naquele solo era como tocar nas entranhas da própria terra. Mela fez uma pausa e me olhou com uma expressão grave. O que vocês garimpeiros fizeram foi violar um pacto antigo, algo que deveria ter permanecido em silêncio. A mulher falou então de uma entidade, um guardião do sangue,
que protegia aquele solo. Um ser que, segundo ela, era como um espírito ancestral, um protetor das terras e das almas que nela habitavam. Dona Maria disse que aquele espírito punia com violência qualquer um que ousasse perturbar a terra. Ela explicou que os choros que eu ouvia poderiam ser o espírito de Joaquim, tentando me alertar ou pedir ajuda, mas que era impossível saber se ele ainda estava vivo ou se já havia se tornado parte daquele espírito vingativo. Ele pode estar tentando te avisar, mas o que está lá não se deixa enganar, ela acrescentou. Você não sabe no que está se metendo, Dona Gracinha. O barranco é um lugar proibido e quem vai lá raramente volta. As palavras dela ecoaram na minha mente enquanto eu saía de sua casa. Não pude mais ignorar. Tudo o que ouvi, tudo o que senti, apontava para o barranco. Era ali que estava a chave para o que realmente aconteceu com Joaquim. Eu precisava ir até lá. Não poderia mais esperar. A verdade estava enterrada ali e eu iria desenterrá-la, custe o que custar. Decidi que iria ao barranco, não importava o que pudesse acontecer. Porém, não fui sozinha. Dona Maria, a benzedeira, insistiu em me acompanhar. Ela sabia o que eu procurava e sabia também que minha determinação era mais forte do que qualquer aviso. Ao chegarmos ao barranco, a terra estava quieta, mas a sensação no ar era densa, como se algo estivesse observando. Dona Maria se afastou um pouco, começando a murmurar palavras em uma língua que eu não compreendia, segurando um pequeno frasco de óleo que exalava um cheiro forte de ervas. Ela traçou um círculo ao redor de nós, suas mãos movendo-se rapidamente como se estivesse desenhando um escudo invisível. Fique perto de mim, ela disse, sua voz grave e séria. O que está aqui é antigo e poderoso. O barranco diante de nós parecia tranquilo, mas à medida que nos aproximávamos, o chão começava a contar sua própria história. As escavações estavam lá, ainda visíveis, com grandes marcas na terra, vestígios das buscas frenéticas por ouro. Mas o que realmente me fez gelar foram as manchas secas espalhadas pelo solo. Elas tinham a cor escura do sangue, mas estavam secas, endurecidas pelo tempo, como se a terra tivesse absorvido cada gota de sofrimento. Quando começamos a explorar, os choros começaram, suaves ao longe, depois mais altos, mais nítidos, como se surgissem de dentro da própria terra. Eu sabia o que estavam me dizendo. Joaquim estava lá. Ele e os outros presos naquela terra, entrelaçados com o sofrimento. Mas a sensação de que algo estava se aproximando me fez parar. Eu olhei ao redor e vi sombras se movendo rapidamente, como se o próprio solo estivesse se agitando. A terra tremia. E então, no centro do barranco, uma figura monstruosa emergiu da terra, suas mãos negras se arrastando pelo chão, sua forma grotesca se materializando diante de nós. O ar ficou denso, como se algo esmagasse minha respiração. Dona Maria começou a recitar orações, tentando erguer o que restava da proteção, mas a entidade não a deixou. Suas palavras, sussurradas com uma voz que parecia vir de todos os cantos, revelaram a verdade. Sua presença opressora inundando o barranco, e eu senti uma dor profunda, como se tudo à minha volta estivesse sendo drenado. A entidade olhou para mim, os olhos queimando com uma raiva ancestral. Vocês, mortais, não compreendem. A terra não perdoa. E agora, vocês pagarão pela curiosidade. A presença da entidade era esmagadora e o ar parecia se comprimir ao redor de nós.
Dona Maria estava fraca, sua proteção falhando diante daquela força imensa que surgira do barranco. A sombra monstruosa, com seu corpo formado por trevas e dor, olhou para mim com uma intensidade que atravessava a alma. "Escolha, mortal." A voz ecoou, como um rugido distante, mas ao mesmo tempo tão perto que senti a vibração em meus ossos. "Devolva o que foi tirado, ou sofra o mesmo destino daqueles que violaram esta terra." Minhas mãos tremeram e a angústia tomou conta de mim. O que eu poderia oferecer àquele ser que parecia consumir tudo à sua volta? Dona Maria, com os olhos cansados, sussurrou uma revelação sombria. "A única forma de acalmar o guardião é devolver algo de grande valor. Algo que tenha um significado profundo, que pertença a esta terra. Somente assim ele permitirá que você vá embora." O peso dessas palavras me esmagou. Olhei para o chão tentando entender, e então, como um choque, percebi o que precisava fazer. A única coisa que ainda me restava de Joaquim era a aliança dele, o símbolo de nossa união. Aquele anel que havia sido minha última lembrança de um homem que agora parecia distante, quase irreconhecível pela dor e pela perda. Era a única coisa de valor, a única ligação que me restava com ele, e eu sabia o que tinha que fazer. Com um gesto rápido e desesperado, tirei a aliança de meu dedo e a lancei no solo do barranco. O metal bateu contra a terra com um som abafado, e por um momento tudo ficou em silêncio. O choro que eu ouvia, aquele lamento constante, cessou abruptamente. A sombra pareceu hesitar, sua forma se contorcendo antes de finalmente se retirar para as sombras, como se aceitasse a oferta. Eu fiquei ali, respirando pesadamente, sentindo a tensão se dissipar, mas ao mesmo tempo sentindo uma parte de mim desaparecer junto com aquele gesto. A dor não se foi, mas pelo menos a presença opressora que me atormentava havia sumido. O barranco ficou quieto, como se tivesse engolido a dor e o sofrimento que ali estavam. De volta à minha casa, algo havia mudado. Os choros que ecoavam sob o chão haviam cessado, mas a sensação de peso no ar não se dissipou. A casa estava silenciosa, mas a quietude era apenas uma máscara, uma calmaria que eu sabia ser frágil. A benzedeira, ao me ver retornar, disse que o espírito de Joaquim poderia finalmente ter encontrado paz, que o guardião havia aceitado minha oferta, mas por dentro eu sentia que algo ainda permanecia. A vila, como um todo, parecia ter se silenciado sobre o que aconteceu no barranco. As pessoas evitavam o assunto, como se o próprio nome do lugar fosse amaldiçoado. Ninguém mais falou sobre o ocorrido, como se uma sombra invisível tivesse o silenciado. Mas nas noites de chuva, quando a terra parecia respirar, eu ainda ouvia. Era um sussurro leve, quase imperceptível, vindo debaixo da casa, como se o barranco estivesse falando comigo, tentando me alertar. Os choros não estavam mais lá, mas havia algo mais. Um aviso, talvez. Uma sensação de que o equilíbrio nunca foi completamente restaurado. Olhei para o chão de minha casa, para a terra que se estendia sob os pisos, o barranco, a terra, o espírito. Tudo o que eu sabia é que, de alguma forma, ele ainda vigiava. Meu nome é Antônio Alves, mas me chamam de Toninho. Cheguei à Serra Pelada em 1983, um lugar que poucos conheciam, mas que muitos desejavam, todos em busca de algo que parecia impossível de se encontrar: ouro. As histórias sobre as riquezas daquela terra
eram espalhadas como fogo em palha seca. E, como muitos, eu me vi atraído pela promessa de uma vida melhor. Parauapebas, no Pará, era uma cidade que até então parecia distante e sem importância. Mas tudo mudou quando os garimpeiros começaram a chegar, atraídos pela mina que emergia da terra como uma ferida aberta. O calor era insuportável e a poeira, uma constante que parecia consumir tudo. A mina era um caos, homens sujos de barro e suor, picaretas batendo incessantemente nas rochas, gritos e mais gritos ecoando por todo lado. O barulho parecia não ter fim, e a terra, arrancada e escavada, não parecia querer ceder suas riquezas tão facilmente. Era como se a mina estivesse viva, resistindo, esperando por algo que ninguém sabia ao certo o que seria. Ao meu redor, os garimpeiros eram uma mistura de confiança e desespero. Alguns se mostravam animados, como se já pudessem sentir o peso do ouro nas mãos, enquanto outros, mais cansados e tristes, pareciam perceber que a sorte não era para todos. Eles falavam entre si, mas de maneira cautelosa, como se tivessem medo de atrair algo com suas palavras. E foi nessas conversas baixas, entre os mais velhos, que comecei a ouvir o primeiro murmúrio sobre o que acontecia naquela mina. Mas ninguém dizia nada diretamente. Era como se todos soubessem que a verdade não deveria ser falada em voz alta. O medo já estava ali, e eu, como os outros, ainda não sabia se poderia confiar nesse novo mundo que me cercava. Naquela primeira noite, a terra parecia respirar de maneira diferente. O calor do dia tinha cedido, mas uma umidade pesada tomava o ar. Eu estava deitado no meu improvisado colchão de feno, tentando dormir entre os sons incessantes da mina. O vento, que às vezes parecia vir de lugar nenhum, agitava as folhas das poucas árvores ao redor. Mas aquilo não era o que me incomodava. Sentia algo estranho no ar, um silêncio quebrado apenas pelos sons das picaretas e, por vezes, pelo farfalhar do vento. Mas não era só isso. À medida que a noite avançava, o ambiente parecia ficar mais pesado, como se a terra debaixo de nós estivesse se movendo, sentindo alguma presença. Eu tentava ignorar, achando que era apenas o cansaço acumulado. Mas, conforme as horas passavam, os outros homens começaram a comentar sobre o que escutavam nas galerias. "Você ouviu isso?" Um garimpeiro perguntou com a voz baixa, como se tivesse medo de que alguém pudesse escutá-lo. Ele não era o único. Outros começaram a falar sobre os sons que pareciam vir das profundezas, como se a terra estivesse grunhindo ou algo mais pesado. Os barulhos eram estranhos, como o som de pedras se arrastando ou algo muito grande movendo-se sob o solo. Todos evitavam olhar uns para os outros diretamente, e mesmo assim, uma tensão crescente tomava conta do acampamento. Alguns diziam que a mina estava amaldiçoada, que algo tinha sido despertado ali. Eu queria acreditar que eram apenas histórias inventadas para assustar os mais fracos, mas uma sensação gelada me percorreu a espinha. E então, no meio daquela quietude assustadora, um grito cortou o ar, vindo de uma das galerias. Não era um grito de dor, mas algo mais profundo, como se alguém estivesse sendo levado por uma força invisível. Eu congelei. Os pelos de minha nuca se arrepiaram. Não sabia o que estava acontecendo, mas sabia que aquela mina guardava algo que não queria entender. Eu estava deitado, tentando desviar os pensamentos da mina, quando o grito cortou o ar novamente, agora mais alto e mais próximo.
Não era mais um som vago perdido na distância. Era um grito de desespero, vindo de algum lugar profundo nas galerias. Meu coração acelerou e, sem saber o porquê, levantei-me abruptamente, guiado por uma força que eu não conseguia controlar. Algo dentro de mim dizia que eu precisava ir até lá, saber o que estava acontecendo. A noite estava silenciosa demais, como se o mundo ao redor tivesse se aquietado por um momento. Só o som de minhas botas esmagando o barro e as pedras do chão quebrava o silêncio, enquanto eu corria em direção ao barulho. O medo que antes se misturava com a curiosidade agora tomava conta de mim. Cada passo parecia me afastar mais da segurança, mas não havia volta. Cheguei à entrada de uma das galerias principais e, ao fundo, uma figura cambaleava, mal conseguindo se manter de pé. A cena que se desenrolava diante de mim era mais grotesca do que eu poderia imaginar. Era um homem, sujo de barro e sangue, seu corpo coberto por marcas que eu não sabia descrever. Ele parecia estar em um estado de delírio. Quando me viu, seus olhos se arregalaram, como se me reconhecesse como última esperança, mas suas palavras saíam entrecortadas, confusas, como se sua mente estivesse tentando entender o que havia visto. Eu vi algo lá dentro. Não é humano. Não é. Ele disse, antes de cair de joelhos. Eu me aproximei dele, mas antes que pudesse entender o que ele tentava me contar, seus olhos se arregalaram ainda mais, como se uma visão impensável o tivesse atravessado. Então, com um suspiro final, ele desabou, já sem vida. O silêncio que se seguiu foi esmagador. O que havia acontecido com aquele homem? Eu sabia que ninguém acreditaria em uma história como a que ele começou a contar. E, em meu íntimo, uma dúvida crescia, algo que me incomodava profundamente. Não podia contar a ninguém. O que ele viu ali não era para ser falado. Mas o que realmente aconteceu naquela mina? A resposta ainda me escapava, e ao olhar o corpo sem vida diante de mim, eu sabia que a Serra Pelada escondia algo que ninguém queria enfrentar. O corpo do homem foi levado pela manhã e logo as especulações começaram a se espalhar. Alguns diziam que ele havia caído de algum lugar alto, outros que foi uma briga entre garimpeiros, mas havia algo ali que não fazia sentido. Nenhuma dessas explicações parecia suficientemente forte para justificar o estado do corpo, o desespero em seus olhos. Eu sabia que havia algo mais por trás daquilo, algo que ninguém ousava enfrentar. Fui até alguns dos homens que estavam mais próximos de mim, perguntando sobre o que haviam ouvido naquela noite. As respostas eram vagas, mas o medo estava evidente em seus olhos. Um homem, um pouco mais velho, murmurou sobre presenças estranhas, algo que ele sentiu enquanto trabalhava nas galerias. Não era o vento, ele disse, não era o som da terra, era como se algo estivesse ali, observando. Outros falaram em voz baixa, quase como se temessem serem ouvidos. Alguns falavam de uma maldição, de algo que a mina tinha despertado e que ninguém sabia como controlar. Falavam de ruídos inumanos, de vozes que não pertenciam àquele lugar. Mas as histórias eram confusas e cada garimpeiro parecia adicionar algo novo, algo mais aterrador à narrativa. Eu não acreditava em maldições. Tentei ignorar os boatos, mas a sensação de desconforto não me deixava. Quando estava sozinho,
As imagens do corpo, com os olhos arregalados e o olhar perdido, voltavam à minha mente. Algo havia acontecido ali, algo que ultrapassava a razão. Eu estava começando a entender que a mina não era apenas um lugar de trabalho, mas algo mais. Algo que escondia segredos que ninguém deveria descobrir. Após aquele evento, a mina parecia ter mudado de alguma forma. Era como se o que acontecera com o homem tivesse deixado uma marca permanente no lugar. A produção de ouro diminuiu drasticamente. As picaretas, antes afiadas e cheias de energia, agora batiam nas rochas com menos fervor, como se algo nas profundezas estivesse resistindo. O peso do medo parecia se refletir no trabalho. O ouro não vinha mais com a mesma facilidade, e os homens começaram a desaparecer, uns por vontade própria, outros sem deixar vestígios. Rumores de desaparecimentos começaram a se espalhar mais rápido do que o vento que soprava na mina. Alguns diziam que viam figuras estranhas nas sombras. Outros juravam ouvir risos baixos à noite, como se estivessem sendo observados. As conversas na hora do descanso sempre giravam em torno de histórias que, antes, seriam consideradas loucas, mas que agora pareciam a única explicação possível. A mina estava amaldiçoada, isso era fato, e ninguém ousava desafiar as lendas. Eu, por outro lado, começava a perceber algo que antes passara despercebido. A cada dia, enquanto caminhava pelas galerias, notava sinais de destruição que não conseguiam ser explicados. Pedras quebradas em lugares onde não deveria haver nenhuma. Marcas profundas nas rochas, como se algo imenso tivesse sido arrastado ali. Uma sensação crescente de que havia algo, ou alguém, nos observando, aguardando o momento certo para se revelar. A atmosfera estava carregada, e tudo ao meu redor parecia ter sido alterado. O chão, as paredes da mina, tudo parecia errado. Eu tentei ignorar, continuei a trabalhar, mas a pressão psicológica era insuportável. Quando os outros começavam a ir embora, eu me via sozinho, imerso em um pesadelo que não sabia como escapar. As manifestações estranhas não cessavam. Barulhos, sussurros, até uma frieza que parecia tomar conta do ar. Cada vez mais me perguntava o que tinha acontecido com a mina e, mais importante, o que havia despertado nela. Eu estava encurralado. Cada passo que dava parecia me afundar ainda mais no desconhecido. Não pude mais suportar a incerteza. Algo dentro de mim me empurrava a procurar respostas, mesmo sabendo que era um risco. Decidi ir mais fundo na mina, sozinho, para tentar entender o que estava acontecendo ali. Eu já não sabia mais em quem confiar. Os outros garimpeiros tinham ido embora, uns após os outros, deixando para trás uma mina que agora parecia uma prisão. Mas eu precisava entender. A cada passo que eu dava, a escuridão se intensificava. A luz da lanterna tremia nas minhas mãos, como se a própria luz estivesse temendo o que estava à minha frente. O ar estava denso, mais pesado do que eu lembrava, e o silêncio, que antes me parecia reconfortante, agora era opressor. Senti como se estivesse sendo observado, uma presença invisível me seguindo a cada movimento. De repente, uma sombra se moveu à minha frente, uma forma escura, distorcida, que parecia ter saído de um pesadelo. Eu congelei, os olhos fixos naquela coisa indefinida. E então, os rostos começaram a aparecer nas paredes. Não rostos reais, mas rostos distorcidos, com expressões de dor e medo. Eles surgiam das sombras, como se estivessem tentando me avisar, ou pior,
me chamar. Meu coração disparou e o medo se transformou em pânico. Uma força invisível me puxou para dentro das trevas e eu senti algo agarrar meu corpo, me arrastando com uma força descomunal. Tentei lutar, mas não havia nada para lutar. Era como se o próprio ar estivesse contra mim. No último esforço, consegui me soltar, mas estava fraco, quase sem forças. Consegui sair da mina, ofegante e quase sem vida. Quando olhei para os rostos dos poucos garimpeiros que ainda restavam, vi o mesmo medo em seus olhos. Eles sabiam o que eu já sabia. Ninguém mais ousaria entrar. A mina agora era um lugar proibido, amaldiçoado, e quem tivesse coragem o suficiente para enfrentar o que estava ali, teria que lidar com algo que não poderia ser explicado. Eu sabia que não havia mais nada a fazer. As marcas que a mina deixara em mim eram irreversíveis. O medo e a estranheza me seguiam a cada passo, e apesar de tudo, as imagens das sombras e dos rostos distorcidos estavam gravadas na minha mente, como uma ferida que não cicatrizava. Não havia explicação para o que havia acontecido ali, nem para o mal que se ocultava nas profundezas daquelas galerias. Eu não entendia o que a mina tinha se tornado, mas sabia que o que lá estava não era humano nem natural. Naquela manhã, com os pés pesados e o coração apertado, tomei a decisão de partir. A mina, com toda a sua promessa de riqueza, já não significava nada para mim. Eu sabia que algo tinha sido despertado lá, algo que nunca deveria ter sido tocado. Não eram as rochas ou o ouro que estavam em jogo. Era algo muito maior e muito mais antigo. Eu já não via mais os homens ao meu redor como companheiros, mas como vítimas em um jogo cruel, onde o destino já estava selado. Eu estava fugindo. Não podia mais olhar para trás. Ao longo dos anos, nunca falei sobre o que vi ou ouvi. O medo de que algo me seguisse, me encontrasse, era maior do que qualquer vontade de compartilhar aquele segredo. A história de Serra Pelada se tornou um capítulo fechado na minha mente. Mas o mistério, o mal que reside ali, continua a espreitar, esperando pelo próximo tolo disposto a desafiar seu destino. Eu sei o que há naquele lugar, e sei que ninguém que entre lá sairá igual. Eu, pelo menos, nunca mais voltei.